pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Merak. É uma honra e um privilégio tê-los aqui, como eu sempre digo, e é verdade, eu digo de coração. Eu sou a Alessane e nesse espaço eu falo sobre assuntos relacionados à expansão da consciência e ao desenvolvimento pessoal, espiritual e também sobre lei da atração. Fica ligado no conteúdo, curte esse vídeo, compartilha com as amigas, com os amigos, deixem seus comentários, eu adoro responder os comentários e saber o que vocês estão achando do conteúdo. E se inscreve no canal, muito importante, porque é dessa forma que o YouTube avalia a relevância do conteúdo ou não. E ativa o sininho para você receber notificação às segundas, quartas e sábados, que são os dias que nós compartilhamos vídeos novos. E desde já, meu muito obrigada. Gente, hoje eu vim conversar com vocês sobre a nossa possível conexão instantânea com as pessoas, ou com uma pessoa especificamente, ou a nossa antipatia, quando a gente não conecta, quando o santo não bate. E por que eu acho isso extremamente relevante em termos de expansão da consciência e desenvolvimento pessoal e espiritual? Isso eu vou falar no final, o porquê da importância. Sabe quando a gente conhece uma pessoa e a gente gera uma decisão mental? Gostei ou não gostei da pessoa? Eu trabalho na área da saúde, muito frequentemente eu mesma tenho essa tendência, mas alguns dos meus colegas, mas eu me observo. E como diz no budismo, isso é muito importante, a gente se observar, a gente se avaliar. Não no sentido de criticar nós mesmos, mas de observar as nossas tendências, os nossos padrões, os nossos hábitos mesmo, que acabam se tornando crenças, se tornando muito enraigados. O que eu observo na área da saúde é que muitas vezes a gente entra em contato com os pacientes, por exemplo, e aí instantaneamente a gente emite um julgamento. Quando a pessoa sai da sala, a gente diz, gostei do fulano, não gostei, ou fala demais. Ou fala demais é muito comum, gente, sabe aquela pessoa que vem pra consulta e eu, como falo bastante, eu não me importo, eu me engajo, me conecto bastante com as pessoas que falam, contam histórias e isso é um problema na realidade, na área da saúde, por causa do tempo. Mas isso geralmente não é um problema pra mim. Mas as pessoas que querem ser super dinâmicas e o paciente fica conversando, aí sempre tem, como fala? É uma tendência que as pessoas têm de emitirem um julgamento, uma decisão, se elas gostaram ou não gostaram, ou emitir alguma característica, observar alguma característica que elas perceberam na pessoa. E isso não é só na área da saúde, óbvio, mas é a área que eu trabalho, então eu observo isso constantemente. Até aí tudo bem, não tem muito dano. Eu acho importante, sim, eu me monitoro, pra eu não decidir se eu gostei ou não gostei da pessoa naquela fração ali de tão minúscula de tempo que eu tive interação. É só, não sei nada da pessoa. E mesmo que eu já conheça há muito tempo, tem gente que é casado por 20 anos e descobre coisas que pensava que não tinha nada a ver com o seu parceiro. O que eu quero dizer? É que às vezes as pessoas pensam que conhecem os outros, uns aos outros, por onde que eu tirei essa palavra? Por muito tempo e descobrem que não. Às vezes a gente tá tão preso a uma característica, uma criação que a gente fez, um modelo que a gente fez, um template, não sei como é que fala, na nossa mente, que a gente acha que aquilo ali é definitivo. E eu sempre tenho esses arranca-rabo, a gente fala lá no Rio Grande do Sul, nem sei se esse termo é relevante nas outras partes do Brasil e dos outros países que falam língua portuguesa. A gente tem uns atritos, a minha mãe e eu, quando ela diz pra mim assim, mas você sempre faz isso, ou você é assim, ou você é assado. E eu fico pensando assim, eu moro fora do Brasil há quase 14 anos, e é sempre que eu digo pra ela, você acha que eu não mudei nada? Tem até um ditado que diz isso, né? Se você pensa que me conhece no que eu era 1 ano atrás, você não me conhece. Então, gente, o meu convite é que nós tenhamos cautela ao emitir julgamento. E aí, o que também me fez lembrar pensar nesse tema hoje, foi que eu tive eu fiz um curso de primeiros socorros, basicamente, recentemente, que é mandatório, de tempos em tempos eu tenho que fazer no meu trabalho. E a pessoa que administrou o curso, que liderou, eu tive imediatamente uma antipatia com ela, assim, ao contrário das enfermeiras no Brasil, que são todas, se vestem bem, são recatadas e até demais, às vezes, que gerava no Brasil, pra mim, uma certa
desconexão com a identidade da profissão, porque eu achava que as enfermeiras lá eram muito pomposas e não punham a mão na massa. E aqui é o contrário, as enfermeiras são muito mão na massa, né? E esse curso foi liderado por uma enfermeira que parecia que ela recém tinha acordado. Ela tava com o cabelo todo bagunçado, tava de tênis, assim, uma apresentação e muito escrachada, muito assim, não sei, bateu uma antipatia gratuita ali. Depois, ela começou a pegar no meu pé por coisas assim que eu não respondi como ela estava esperando que eu respondesse, e eu fiquei pensando, eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque eu me senti, a gente fala em inglês, singled out, que a pessoa escolheu você pra ficar pegando no seu, te criticando, e aquilo realmente me incomodou depois do curso. Aí eu comecei a refletir e tirei o foco dela e pus em mim mesma, olhar, porque pra mim não importa o que ela fez, o que ela é, o que ela pensa. Uma pessoa que eu tive um contato durante algumas horas pela manhã e talvez eu nunca mais a veja. O importante pra mim é eu me olhar, é olhar pra dentro. E aí eu percebi o óbvio, né, gente? Que eu fui a primeira, provavelmente a primeira, a ter essa sensação de antipatia por ela, pelo jeito que ela falava, que ela se comportava, porque ela tava vestida. E a gente faz isso, né, gente? Olha, eu tô admitindo a minha vulnerabilidade aqui de ter uma natureza que julga também, que é a natureza do ser humano. E os subconscientes se comunicam por alguma forma, mesmo que eu estava consciente da minha linguagem corporal, ela deve ter captado a energia de que eu não fui com a cara dela. E ela começou a ser hostil comigo também. E talvez ela seja uma pessoa, provavelmente até, ela seja uma pessoa maravilhosa, mas eu a julguei pelo fato externo, pela uma convenção social de que para administrar aquele curso, ela tinha que ter uma certa postura, ela tinha que estar vestida de alguma maneira, ela tinha que falar, ela tinha que se dirigir aos alunos, né, as pessoas que estavam fazendo o curso, de uma certa forma que não condizia com o que ela estava apresentando. Então, imediatamente, eu já decidi que eu desgostei, a gente fala em inglês dislike, mas que eu não gostei dela. E ela pegou a vibe, pegou a energia e começou a não gostar de mim também. Então, gente, às vezes a gente perde oportunidades brilhantes. Ou, às vezes, também a gente faz o contrário, a gente decide que aquela pessoa tem tudo a ver conosco. E em relacionamentos também, né? A gente tem uma fração ali que a gente se conecta e a gente decide que aquela pessoa tem tudo a ver com a gente e a gente parece que se conhece a vida toda. Às vezes os detalhes para essa conexão são bem supérfluos. Por exemplo, quando a gente conhece alguém que faz aniversário, inclusive hoje é meu aniversário, happy birthday to me. Quer dizer, esse vídeo vai ser postado amanhã, no dia 22 de março, mas hoje, no dia que eu tô gravando, 21 de março, é o dia que eu tô completando 46 anos. Então, happy birthday. Que esse ano astrológico seja melhor que em termos Covid e enfim. Mas voltando ao assunto tem que ter a gratidão, né? Muito importante. Apesar dos challenges, dos desafios, essa é a palavra. Mas voltando ao tema desse vídeo aqui, eu saí do foco por um momento para me parabenizar. Muitas vezes a gente decide que gosta de alguém por termos compatibilidades, similaridades. Por exemplo, aquela pessoa faz aniversário no mesmo dia que você, ou aquela pessoa veio da mesma cidade que você, ou vocês têm o mesmo estilo de se vestir. Às vezes são coisas bem assim, sucintas, que a gente não vê a olho nu, mas a gente simplesmente gosta da energia porque a gente se vê no outro, é o espelho. Então a gente gosta do outro, e isso para relacionamentos também vale. Quando a gente vê algo em nós que nós gostamos refletido no outro. E o contrário também, isso é importante. A gente decide que não gostamos da outra pessoa quando a gente vê algo que nós não gostamos em nós mesmos. Então, talvez aquela maneira escrachada e de não falar com polidez fosse algo que eu tivesse visto em mim e eu não gosto e eu tento mudar ou esconder. Então eu vi nela e já decidi que eu não gostei. Então tem vários fatores psicológicos aí, subconscientes, que a gente às vezes não sabe o porquê que a gente decide gostar ou não gostar da pessoa. Mas isso da compatibilidade é interessante. Como eu moro no exterior, aqui em Londres é uma cidade extremamente cosmopolita, a gente conhece pessoas de todos os lugares, né? Então quando a gente descobre que tem similaridades, ou quando a pessoa fala português e ela não é brasileira, então a gente decide que gosta, a gente fala a mesma língua, ou a gente gosta tem o mesmo gosto musical, ou quando tanto a gente faz isso, né? Quando a pessoa diz, eu sou da Espanha, aí eu falo, eu adoro a Espanha, já fui para esse lugar. Então isso nos conecta quando a gente tem coisas em comum, ou eu falo a língua da pessoa, enfim, ou eu estudei sei lá,
Quando a gente tem coisas em comum, esse é o ponto que eu quero chegar. Às vezes, 99,9%, a nossa decisão em gostar ou não gostar da pessoa é baseada num fato, num dado muito supérfluo. Como eu disse no começo, a gente tem uma informação muito pequena, uma fraçãozinha do que a pessoa, da essência da pessoa é. A essência da pessoa a gente não vai ver ali em 5 minutos. Isso vai demorar tempo para ser construído. Então, o meu convite de hoje é que nós nos demos a possibilidade, a oportunidade de conhecer. E eu tenho um exemplo assim que eu acho incrível. Eu tenho uma amiga chamada Simone Vargas, que é uma linda, mas quando nós nos conhecemos há mais ou menos 20 anos, uns 20 anos, porque meu filho mais novo tem 19 e foi antes de eu engravidar. Quando nós conhecemos no hospital de cardiologia, nós trabalhávamos juntas, nós não gostávamos uma da outra. Eu não sei se a gente não gostava, mas a gente não se dava bem. A gente estava sempre se bicando, eu tinha uma personalidade forte, ela tinha uma personalidade forte. Nossa, que menina stubborn. Como é que se diz stubborn em português? Vitor vai colocar a tradução aqui, porque eu não consigo pensar agora. Ela era muito cabeça dura, assim, muito stubborn. A gente não se batia, a gente se batia de frente, na realidade. As nossas ideias iam de encontro uma da outra, não ao encontro, de encontro. Até que um dia nós descobrimos algo que a gente tinha em comum e nos tornamos amicíssimas. Foi, assim, de um polo ao outro. Nós não nos conectávamos de jeito nenhum. E depois, quando a gente descobriu algumas características pessoais que tínhamos afinidade, nós nos caímos de amor uma pela outra e somos amigas até hoje. Claro que agora a gente não tem muito contato, mas a amizade continua igual. Quando a gente se vê, quando eu vou no Brasil, parece que a gente nunca esteve distante, porque a gente se conecta instantaneamente de novo. O que eu quero dizer? Qual é o ponto que eu quero chegar em relação... E por que eu tô dando esse exemplo da minha amiga Simone? Porque nós íamos desperdiçar uma oportunidade de uma amizade incrível, de uma amizade sincera, de um potencial que tinha, porque a gente decidiu de primeira mão que nós não gostávamos uma da outra. E por quê? Porque ela tinha as características que eu não gostava em mim, que eu falava muito alto, que eu achava que eu tava sempre certa, que o meu ponto de vista era o correto. E aí eu me defrontei com as minhas qualidades refletidas nela e isso me incomodou. Então eu decidi que eu não gostava dela. E aí também eu vi depois que ela tinha qualidades boas que eu também tinha em mim. Então nós nos identificamos. Então isso é extremamente importante porque... E nós trabalhamos juntas por meses até que a gente descobriu que nós gostávamos sim uma da outra. Então, gente, o meu convite é que a gente possa se dar a oportunidade, que a gente entenda que o que aquela pessoa está nos apresentando é simplesmente um cosmético, é uma máscara, é um produto daquele momento, não é o produto total da essência que ela é. Então, isso é extremamente importante, gente. E nisso a gente comete injustiças, a gente comete indelicadezas, a gente perde a chance, a gente desperdiça a chance de estar aberto e ter uma experiência interessante com as pessoas. Então, gente, essa é a minha dica de hoje. Não desperdicem a oportunidade de conhecer a pessoa na essência, com calma, sem ter pressa de colocar o rótulo e decidir se você gosta, se você aprova ou não. E isso é sinal de maturidade, é sinal de crescimento, é sinal de expansão da consciência. Muito obrigada por assistir, super beijo e até a próxima. Namastê e happy birthday to me!